estava ali só no Maraná. Parecia que a igreja de Deus estava descansa, né? Descansa. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Eu estou no dia daqueles que saem. Não sei se você tem isso. Aquele dia que você não quer aparecer, só quer ouvir, sabe? Só quer receber. Aí eu aprendi, sabe o que? Eu aprendi assim: quando você quer aparecer, você tem que sumir. Quando você quer sumir, você tem que aparecer. Assim que a gente tem que moldar. Glória a Deus, amém? Irmãos, na quarta-feira, lá na Margarida, a Noemi Ramires, ela trouxe uma palavra, uma reflexão, e cada um recebe de uma forma, né? A pessoa está ministrando, mas a gente vai recebendo. Deus me deu uma linha, um entendimento, e eu quero compartilhar com vocês essa palavra, porque ela desde quarta-feira ela está fervendo no meu coração, amém? Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 29. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jefté. A palavra de Deus vai falar sobre um voto de Jefté. Jefté, ele foi um juiz em Israel. Ele foi o 8º juiz em Israel. E a palavra de Deus, ela diz assim, em Juízes capítulo 11, versículo 29, ela diz assim, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ponto. Na outra linha, dá um espacinho em 2 dedos. Aí diz assim: ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté, e ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Nínive, 20 cidades a todo, até Abel-Querani. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Versículo 34. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando, e ela era filha única, ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: minha filha, você me prostra por completo, você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai: que me seja concedido isso, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e
chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai concediu dizendo: vá, deixarei você ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. A fim dos 2 meses ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim ela nunca teve relação com homem algum. Daqui veio o costume de Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias todos os anos a chorar pela filha de Jefté ou Gileade. Pai querido, traga a tua revelação, traga, meu Deus, o nosso espírito, a tua palavra, que haja um entendimento em nome de Jesus. Essa palavra aqui, esse texto, ele é bem controverso no meio teológico. Existem pessoas que falam que essa menina não foi, Jefté não matou ela, foi oferecida como foi oferecido Samuel para trabalhar para o reino de Deus. Há várias versões, mas a minha convicção é de que Jefté realmente sacrificou a sua filha. Eu não quero, neste texto, que nenhum de vocês tomam atitude, pensamentos precipitados. Eu não estou falando mal de Jefté, nem da sua fé, nem da sua postura. Mas eu quero trazer uma palavra que vem no meu coração, uma palavra muito curta, que veio no meu coração quando a Noemi estava lendo. Ela não foi para esse sentido que eu vou mostrar para vocês, mas na hora que ela estava lendo esse texto, isso foi entrando no meu coração. Assim, eu falei: meu Deus, né? Já parou para pensar nessa cena? O camarada, ele propõe no coração dele matar, sacrificar alguém da sua casa. Eu, todas as vezes que chego na minha casa, ali a primeira abre a porta. E ela vem pulando. Ela vem pulando com alegria. Pai, como foi seu dia? Como foi seu dia? E a gente chega, né? Arriado. Aí vem, né? Eu calma, vem abraçando, calma, né? Eu fico imaginando Jefté chegando, aquela menina, ela sai da sua casa, a palavra de Deus diz assim, que ela sai com tamborim ali, cantando, louvando. E a notícia que o pai dela tem para ela é uma notícia de morte, né? Uma notícia que ela é de morte. Quando ela fala assim: olha, pai, deixa eu chorar minha virgindade. Ela não vai chorar porque ela vai morrer, ela vai chorar porque ela não vai viver, né? Porque ela não vai ter na vida dela, né? Ela não vai ter a paixão de encontrar um homem da vida dela, de ter um casamento. Ela vai chorar por isso. Acabou ali para ela. Acabou tudo ali para ela. Mas o mais interessante é que no versículo 29 ele diz assim: então o Espírito do Senhor estava sobre Jefté. Veio sobre Jefté. O Espírito de Deus veio sobre a vida daquele homem. E esse Espírito, ele foi um Espírito que veio confirmar: eu estou com você nessa batalha. Pode entrar e fazer a tua obra, porque você vai sair daí vencedor. O Espírito veio selar, confirmar um posicionamento que Jefté estava esperando. Ele estava esperando uma ordem. Se o Senhor falar, vai, eu vou. Aí vem o Espírito de Deus sobre a vida dele e faz mal. Só que ele, em algum momento ali, a palavra de Deus diz assim, que naquele momento ele faz um voto ao Senhor. Deus pediu para ele fazer algum voto? Deus pediu para ele fazer um voto. Esse texto aqui a gente tem que questionar. Quando Jefté, ele é citado entre os heróis da fé.
mas é citado pelas suas vitórias, não pela sua construção de sacrificado na sua vida. Não se sabe porque talvez Jefté não era um instruído na palavra, talvez não teve um pai tão presente, não teve mesmo. Se você ver o texto, ele é um filho meio bastardo. Deus escolhe, Deus levanta ele entre muitos que poderiam ser levantados. Deus levanta Jefté como juiz. Você pode ler isso no capítulo 10, no 11, você vê um pouco mais da história de Jefté. E Jefté está ali, servindo ao Senhor, honrando a Deus. Talvez ele não era instruído na palavra, por não ser instruído na palavra, fez votos igual outras pessoas pagãs faziam na sua época. Ele tinha, se você ler no livro de Levítico, ele tinha até o direito de resgatar esse voto. Para pensar nisso. Se você ler lá no livro de Levítico, ele tinha direito de resgatar esse voto, de cumprir esse voto de uma outra forma. Então, dá a entender que ele não entendia. Ele faz o voto pela sua fidelidade, ele cumpriu o voto. Só que, na minha visão, Jefté teve um pouco de credulidade. Vou falar por quê. A palavra de Deus, ela vem falar assim para você: o Espírito de Deus está sobre a tua vida, para você fazer uma obra tremenda na cidade, para você fazer uma obra tremenda sobre a vida dos homens, para você fazer uma obra tremenda sobre a vida de pessoas que estão enfermas. O Espírito de Deus está sobre a tua vida. Há uma confirmação de Deus. Você vai dormir, você sonha, você vê pessoas falando com você, você sente a manifestação de Deus sobre a tua vida, você vê que aquilo não é algo emocional, você vê Deus falando no teu interior de uma forma extraordinária. Você vai fazer ainda um voto? Se Deus já está te confirmando, Deus já falou, irmão. Deus já falou, já confirmou. Eu acredito que Jefté teve um pouco de credulidade. Senhor, se o Senhor realmente der nas minhas mãos os meus inimigos, primeiro que sair da minha casa, eu vou sacrificar e ofertar ao Senhor. A incredulidade de Jefté trouxe morte para a sua própria casa. Sabe por que não tem? Sabe por que não tem lógica um negócio desse na minha mente? Não tem lógica porque quando a gente tem uma vitória, você conquista algo. Alguém tem prática de esporte? Prática de esporte, prática de basquete. Você conquista, você pratica o que? Salto. Você conquista, já ganhou uma medalha? Onde está a sua medalha? Está na sua casa? Tá? Você olha para ela e você lê. Da sua vitória. Agora, Jefté está andando na cidade. Imagina, Jefté está andando na cidade. Aí chega um outro cara lá, nosso grande guerreiro. O que Jefté vai lembrar? Ele vai lembrar que ele venceu? Ele vai lembrar da filha. Essa vitória trouxe a morte da minha filha. Estão entendendo? Foi um preço muito alto. Ele não se alegra, ele não tem troféu, ele não tem medalha, ele tem um luto nas costas dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Ele tem uma morte nas costas dele. Aí você fala, pastor, irmão, para mim não tem como isso ser de Deus, porque a palavra de Deus ela fala assim, que Deus não tem prazer na morte de jovens. Para mim não tem lógica isso. Isso é atitude de povos pagãos, não de um povo de Deus. Não estou falando mal de Jefté, que nem Deus condena a atitude de Jefté aqui. Simplesmente é um texto que ninguém fala nada. Mas a incredulidade dele trouxe morte para dentro da casa dele. E a filha dele não
pôde viver coisas extraordinárias, porque Jefté foi entregue. Eu acredito que o Espírito de Deus estava na vida dele. Precisou de algo mais, precisou de um voto. Precisou de um voto. E ele era de Gileade, né? Já era de Gileão. Precisou de várias confirmações também, para se posicionar diante de Deus. Quando nós agimos com incredulidade, pessoas que estão ao nosso redor não vivem promessas. A nossa incredulidade não afeta só a nossa. Sabe, Rodrigo, nós que somos pais, como você diz, pais de multidão, a nossa incredulidade não afeta só a nossa. A nossa incredulidade afeta os nossos filhos. Porque quando eu sou incrédulo, aquilo que eu não vou adquirir no meio do caminho da fé, da conquista, os meus filhos não vão poder desfrutar. Estão entendendo? Se você estiver, por exemplo, de pastor incrédulo, a igreja não desfruta do que deveria desfrutar. Estão entendendo isso? Nós não podemos, se há uma confirmação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós precisamos aprender a caminhar debaixo dessa confirmação. Eu acredito que o maior desafio do ser humano é descobrir qual é o seu propósito com Deus. Por que eu fui chamado? Para onde Deus está me chamando? Para onde Deus está me levando? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa ela é um empresário muito bem sucedido. E aí ele estava falando assim para mim, falou assim, olha, eu vou abandonar todos os meus negócios e vou seguir um outro caminho aí e tal. Eu falei, meu irmão, Deus está te usando como empresário. Mas como que Deus pode usar empresário? A única das coisas que eu faço é estar servindo a Deus lá na igreja, estar trabalha na igreja, serve a Deus, honra a Deus, oferta no nosso trabalho, o dinheiro dele chega em nações, em várias nações, ele apoia muitos projetos missionários. Falei, é aí que Deus está te usando. É aí que Deus está te usando. Muitas das vezes a gente pensa que Deus usa uma pessoa somente quando ela está em cima do altar ou com o microfone na mão. Mas existem muitas pessoas sendo usadas por Deus, onde ninguém está vendo, ninguém está enxergando. Vocês estão entendendo isso? Onde ninguém está enxergando, onde ninguém está vendo. Às vezes num porte financeiro, às vezes numa ajuda, numa mão que uma pessoa estende. Quantas pessoas estão dentro de um hospital agora ensinando uma palavra, pessoas que estão dentro de penitenciárias. Eu fui uma vez para o Rio e estava vendo lá e falei, o que é aqueles caras? Aqueles caras são os evangelistas. Eles são os evangelistas de Bangu. Aí você olha para a cara dos camaradas assim, irmão, você fala, dá até medo de ficar perto desses caras. O cara é cara de doido, de louco assim, sabe? Mas os camaradas dentro dos presídios, prega a palavra de Deus, fala de Jesus, batiza as pessoas, disciplina as pessoas na palavra, ensina a doutrina da palavra para aquelas pessoas, e elas estão só lá dentro. Não tem uma câmera, não tem um celular filmando eles no YouTube, nem pode. Mas eles estão lá servindo ao Senhor. Então eu acredito que o maior desafio nosso hoje diante de Deus é nós sabermos qual é o nosso propósito, para que o Senhor nos chamou, e nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Senhor nos enche com o teu Espírito, confirmando o chamado que Ele colocou sobre cada um de nós. Quantas pessoas estão dentro de salas de crianças ministrando a palavra no domingo? Quantas pessoas estão lá agora na Praça da Sé, da 25 de março, da Santa Efigênia, ministrando para aqueles homens que para muitos já perdido salvação, né? Levando comida, você vai ali